Hoje vamos mergulhar num texto absolutamente fascinante, um sermão do século IV da autoria de João Crisóstomo. Ora, o que é incrível nisto é como começa. Parece uma análise quase académica de uma árvore genealógica, mas de repente, a meio, transforma-se num ataque feroz contra a ganância. Vamos lá ver como é que ele fez isto. E a grande questão é mesmo esta: como é que uma coisa aparentemente tão seca como a genealogia de Mateus se transforma numa arma, numa ferramenta superpoderosa para desafiar a moral de uma congregação inteira? É uma jogada retórica brilhante que vale mesmo a pena analisar. Então, vamos começar pela primeira parte. Aqui, o Crisóstomo age quase como um detetive de textos antigos. Ele não está só a ler a lista de nomes, não. Ele está à procura de padrões, de significados escondidos na própria estrutura do texto. E o que é que ele descobre? Ele repara que a genealogia não é aleatória. Está cuidadosamente dividida em 3 partes, cada uma com 14 gerações. Para ele, claro, isto não é coincidência nenhuma, é uma pista, quase como uma mensagem codificada à espera de ser desvendada. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Ele pega nessas 3 eras e associa-as a diferentes formas de governo. Primeiro a aristocracia, depois os reis e, por fim, a oligarquia. E a conclusão dele é brutal. Ele diz que, independentemente de quem mandava, as pessoas continuavam moralmente na mesma. A virtude não melhorou. E esta falha, para ele, era o argumento perfeito para a necessidade de algo ou alguém superior. Ok, depois desta análise mais geral, mais histórica, o Crisóstomo foca a sua lente numa única pessoa, José. E aqui o sermão muda de tom. Entramos num verdadeiro drama humano a explorar o conflito interior de um homem numa situação que era, francamente, impossível. Agora, para entendermos bem o argumento dele, temos de perceber o que ele quer dizer com homem justo. Não é só alguém que segue as regras à risca. Para o Crisóstomo, ser justo é ser virtuoso em todas as coisas. Uma mistura de bondade, de consideração, uma definição muito mais rica e profunda. E aqui vemos o dilema dele, passo a passo. Primeiro, a suspeita da infidelidade. Depois, ele pensa na lei, que exigia uma punição pública e severa. Mas, e este é o ponto-chave, ele escolhe a misericórdia, decide tratar do assunto em privado. E é só depois desta decisão, cheia de compaixão, que a intervenção divina acontece. O momento é crucial. E o Crisóstomo fica, absolutamente impressionado com isto. Ele admira o autocontrole de José, especialmente perante o ciúme, que ele chama de uma paixão cruel como a sepultura. A capacidade de José de agir com calma e misericórdia, em vez de fúria, é para ele o exemplo máximo de verdadeira virtude. E é aqui é que tudo muda. O sermão dá uma volta de 180 graus. Crisóstomo larga a análise do texto antigo e vira-se, de forma direta, para as pessoas que o estão a ouvir. A mudança de tom é repentina, é chocante e é completamente intencional. A aula de história acabou. De repente, ele lança esta bomba, esta pergunta cortante. Então, digam-me lá, onde é que eu vejo os sinais da vossa fé? É o fim da análise académica e o início de uma confrontação muito, muito pessoal. E ele não se poupa nas palavras. A crítica dele é visual, é brutal. Ele acusa as pessoas de se comportarem como animais, de mostrarem os seus piores instintos. Vê gente a dar coices como um burro, a ser traiçoeira como uma raposa, a guardar rancor como um camelo. Aos olhos dele, a igreja parecia mais um jardim zoológico de vícios do que um lugar de fé. Então, por que este comportamento todo? Bem, é aqui que o Crisóstomo nos apresenta a sua grande alegoria. Ele vai à raiz do problema e identifica o que ele acredita ser a causa: a adoração de um novo ídolo. Um ídolo que não é feito de pedra, mas sim de ganância. Para nos fazer entender, ele vai buscar uma história que toda a gente na altura conhecia, a de Nabucodonosor e a sua estátua gigante de ouro. O rei construiu-a para a sua própria glória e obrigou toda a gente a adorá-la. Crisóstomo pega nesta imagem e aplica-a de forma genial ao seu tempo. E pronto, cá está o ponto central da alegoria dele. A imagem de ouro da sua época, diz ele, não é uma estátua. É a tirania de Mamon, ou seja, a força opressora da riqueza e da ganância. As pessoas não se curvam perante metal, mas curvam-se perante a busca incessante por mais e mais dinheiro. Certo, se a riqueza é o ídolo, qual é o teste para quem quer ser fiel?
O Crisóstomo completa a alegoria de forma brilhante. Ele pega na outra metade da história de Nabucodonosor, a fornalha ardente, e reinterpreta-a como a fornalha da pobreza. Basicamente, o que ele está a apresentar são dois caminhos completamente opostos. De um lado, temos a tirania da riqueza, adorada por todos, que leva à ruína espiritual. E do outro, a fornalha da pobreza. Um teste duro, sim, mas que, paradoxalmente, leva à salvação. O apelo dele é uau, super direto e desafiador. Ele está a pedir à sua audiência para não ter medo da pobreza, para a ver não como um fracasso, mas como um teste de fogo espiritual, uma oportunidade de provar a fé, precisamente por se recusar a adorar o ídolo do dinheiro. E aqui vem o grande paradoxo, a parte que vira tudo de cabeça para baixo. Na história bíblica, os jovens que são atirados para o fogo sobrevivem. São os seus carrascos que morrem queimados. Ou seja, aquilo que parece mais perigoso, a fornalha, é na verdade o lugar da segurança. E aquilo que parece seguro e desejável, a adoração da riqueza, é o que leva à destruição. Bem, ao chegarmos ao fim, é impossível não ficar impressionado com a estratégia do Crisóstomo. Isto não é um sermão qualquer, é uma peça de retórica construída com uma precisão incrível para, primeiro, desarmar a audiência, depois, desafiá-la e, por fim, inspirá-la a mudar. A verdadeira genialidade disto tudo está na viagem que o sermão propõe. Ele começa como um professor, com uma análise calma do texto, e termina como um profeta, com um apelo ardente. Ele usa o texto como uma ponte para chegar diretamente aos problemas e aos vícios da sua comunidade. E claro, isto tudo deixa-nos a pensar. Se este sermão fosse feito hoje, qual seria a nossa imagem de ouro? O que é que hoje exige a nossa lealdade total e nos distrai daquilo que realmente importa? A pergunta do Crisóstomo continua tão provocadora e relevante agora como era no século IV. E a resposta? Bem, a resposta é diferente para cada um.